Olá! Nós vamos começar hoje falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou compartilhar a tela no meu computador para a gente ver um slide que eu achei na internet, que gostei muito. E eu espero que vocês gostem também, certo? É só prestar atenção. Aqui a gente está vendo como eles ficavam nas trincheiras, guerreando, né? E a Primeira Guerra Mundial, ela foi motivada pelo imperialismo e neocolonialismo, que era uma disputa pelo controle de territórios da África e na Ásia, também disputa por mercados consumidores e fontes de matérias-primas e reinvestimento de capitais. Então, ele tinha também motivos econômicos. E também o nacionalismo, o pan-germanismo e o pan-eslavismo russo, o nacionalismo sérvio, etc. E o revanchismo francês. Políticas das alianças, Tríplice Aliança formada em 1882 e Tríplice Entente formada em 1907. Também teve a corrida armamentista, o projeto naval alemão, a crise do Império Turco, a construção da ferrovia Berlim-Bagdá e a ânsia da Alemanha e da Itália por colônias. Então, esses foram os motivos principais que levaram os países à Primeira Guerra Mundial. Esses interesses imperialistas estão diretamente ligados ao aumento das tensões entre as potências europeias. E no final do século XIX, Japão e Estados Unidos também passaram a integrar o seleto grupo das potências imperialistas. Nós podemos dizer que o que antecedeu a guerra foi a Conferência de Berlim, foi o incidente da Fachoda, a primeira crise marroquina, a segunda crise marroquina, a invasão alemã, né, que ocorreu, e a primeira e as segundas guerras balcânicas. Esses foram motivos que antecederam a Primeira Guerra Mundial e fizeram com que a Alemanha se tornasse assim, se destacasse como um grupo principal, né, contrário à Inglaterra e à França. Nós podemos verificar aqui nesse gráfico como é importante as competições industriais. E aí, nós estamos aqui representando o vermelho para a Alemanha e o azul para a Grã-Bretanha. Na produção do carvão, vocês podem ver que a Grã-Bretanha ela se destacava, mas a Alemanha conseguiu alcançar também a disputa no mercado. E na produção de aço, nós podemos ver que quem estava acima era a Grã-Bretanha, mas a Alemanha também, com a sua ascensão, né, no poder econômico, ela ultrapassou a produção, conquistando assim um espaço melhor economicamente. E se a gente for analisar em relação aos outros países, a gente tem a França, né, que sempre foi considerada economicamente estável, a Alemanha vinha em segundo lugar e a Grã-Bretanha sempre lá em cima, né? Mas caiu quando os Estados Unidos começou a se desenvolver economicamente. Então, os Estados Unidos, ele conseguiu uma nova ascensão, né, na produção, e os competidores diretos, a indústria alemã avançava e a britânica perdia fôlego. Mas o estopim da guerra, apesar de todos esses acontecimentos, o que fez com que realmente acontecesse a guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, e sua esposa Sofia, que foram mortos em Sarajevo. A Áustria acredita a responsabilidade do atentado à Sérvia,
E a declaração de guerra coloca a política de alianças em ação. A gente pode encontrar aqui no mapa quem era que estava do lado oposto na guerra, né? Então, a gente tinha 3 países que se destacaram, por isso o nome de tríplice, mais do que outros, enquanto que outros também entraram na guerra apoiando. A gente vai ter o que está destacado de azul, eles estão do mesmo lado, e o que está destacado de verde estão do outro lado da guerra. Então, tem a Tríplice Aliança, os países que se juntaram à Tríplice Aliança, e a parte verde é a Tríplice Entente, com os países que se juntaram à Tríplice Entente e países que abandonou a Tríplice Aliança e se juntou à Tríplice Entente, como foi o caso da Itália. Por isso que ela ficou ali amarela, né? Amarelou. Então, no início da guerra, a guerra foi recebida com festa por toda a Europa. Multidões entusiasmadas saudaram na França, como a gente está vendo aqui na foto número 1, e na foto número 2, a declaração de guerra, porque poucos tinham noção do quanto ela seria letal. Parecia até que as pessoas iam para uma festa. Até porque existia uma época muito cômoda nesse momento, que era considerada a Bela Época, a Belle Époque, que era um período que foi marcado pelo progresso tecnológico. Foi aí que apareceu o cinema, automóveis, bicicleta, a disseminação da luz elétrica, que não tinha, né? Então, esse momento cultural ocorria antes da guerra. E foi justamente esse momento cultural que fez com que esses países se destacassem economicamente. A guerra, ele redefiniu o mundo e significou o fim de impérios, fortunas e mesmo as poderosas famílias que também caíram nesse momento. Muitas propagandas foram feitas com cartazes para o início da guerra, mostrando que o alistamento era um ato patriótico, que as pessoas deveriam ir para a guerra, dizendo como era importante lutar pelo país. E as principais batalhas, a gente pode ter a de Tannenberg, a de Marne, que foram 2, a de Ypres, que foram 3, a de Galípoli, a de Somme, a de Verdun, a de Gutlândia e a de Submarina. E mais propagandas aí sobre a guerra, propagandas que levavam também à procura de mulheres que pudessem também participar da guerra, ou como enfermeiras, né? Ou como usando armas mesmo, porque houve até batalhões feitos somente com mulheres. A gente pode dizer que a guerra foi uma guerra de fases, e na primeira fase caracterizou por momentos rápidos envolvendo grandes exércitos. Então, há a ilusão de que a guerra seria curta. Todo mundo corria para participar da guerra achando que voltava logo. Mas os austríacos invadem a Sérvia em 28/7 e ocupam também a Bósnia. E os alemães atacam a Bélgica e Luxemburgo, o que fez com que ocorresse novas dimensões da guerra. Os russos conseguem bons resultados contra os austríacos, mas são obrigados a recuar pelos alemães. E os alemães usavam a Bélgica conquistada para entrar na França e chegam até as cercanias de Paris, onde havia a certeza de que a guerra seria breve. As fases da guerra, ainda falando da primeira fase, os franceses contra-atacam e na primeira batalha de Marne, em setembro de 1914, eles conseguiram deter um grande avanço, os alemães aguardando o combate. E a trégua de Natal. Aconteceu também esse fato quando, em 1914, as tropas britânicas e alemães eles pararam o conflito
trocaram presentes e ainda acreditando que estariam numa guerra curta. E mais propagandas da guerra foram feitas, fazendo com que eles conseguissem mais soldados aderindo à guerra. Muitos se sentiam orgulhosos de participar. Na segunda fase, que foi de 1915 a 1916, é o momento de frente ocidental, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Aí os exércitos defendiam suas posições, utilizando-se de uma extensa rede de trincheiras que eles próprios cavavam, e grandes períodos de inatividade, insalubridade, proliferação de doenças ocorreram nesse momento. Então, a frente oriental, com o exército alemão, impunha sucessivas derrotas ao mal treinado e mal armado exército russo. E houve também a crise política russa, que se aprofundava com as derrotas militares. Nessa guerra de trincheiras, como a gente está vendo aqui, o lugar era muito estreito. Aqui são os alemães entrincheirados na Antuérpia, em 1914, e aqui as trincheiras britânicas. Aqui era alagado, aqui tinha pessoas mortas que ficavam por lá mesmo, e eles ficavam, ali eles comiam, eles dormiam, precisavam fazer as necessidades deles, quer dizer, era um lugar fedido, e não era um lugar muito bom de ficar, mas era o lugar onde eles se protegiam dos inimigos. E nessa fase das trincheiras também, mesmo militarmente superior, a Alemanha não conseguiu conquistar a Rússia. No Ocidente, a guerra se arrastava nas trincheiras. E em 1915, a Itália, até então neutra, traiu a aliança com a Alemanha e entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente. Era uma promessa de compensações territoriais. Então, ela ia ganhar alguns territórios se caso ela fizesse isso. Então, ela traiu uma aliança e foi para a Tríplice Entente. Foi um fato muito curioso na guerra, né? Aqui ainda temos uma figura da Guerra da Trincheira, que muitas vezes ficavam alagadas. Os soldados ficavam longos períodos de inatividade e péssimas condições de vida. E isso fazia com que eles, aos poucos, fossem percebendo que a guerra não era bem aquilo que eles pensavam. O conflito se arrasta com um elevado número de baixas. Há exemplos da terceira Batalha de Ypres, né? Onde ocorreu 848.614 mortos, na Batalha de Verdun, 976.000 mortos, e na Batalha de Somme, 1.219.201 mortos. Também, uma coisa que se destacou muito nessa guerra foi o aparecimento de avião na guerra, né? No lugar dos cavalos, como era feito antes, eles começaram a usar o céu, que eles chamavam de cavalaria do ar. E novas armas também foram utilizadas como material bélico, né? Material de guerra, como o canhão de tiro rápido, o gás venenoso, o lança-chamas, o avião, o submarino. Eles faziam um número crescente de vítimas. E ao lado, os soldados australianos, aqui, ó, ao lado nas trincheiras, que eles estão usando também um outro objeto que eles começaram a usar, que era as máscaras de gás, porque como eles começaram a usar o gás venenoso, então precisou equipar os soldados de máscaras para que não morressem com o gás venenoso. E na terceira fase da guerra, dois fatos decisivos para essa guerra aconteceram, que foi a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França.
uma das motivações é que os americanos, eles tinham feito grandes investimentos nesses países e queriam assegurar o seu retorno. Então, como eles investiram, eles queriam também lucrar com a guerra. Porque a guerra era uma disputa de território. Então, quanto mais territórios e mais colônias a guerra conquistasse, e se o lado que a América, que os Estados Unidos estava apoiando, conquistasse mais, então era bom para eles. Então, por isso que eles apoiaram, de certa maneira, essa guerra. E aí a gente vai ver propagandas que levam mulheres à guerra. Propaganda inglesa, focada nas mulheres, com fábricas de munição, onde precisava da mão de obra feminina, e também as mulheres como enfermeiras, comprando bônus da guerra, armas, e também se mostrou a mulher, como a mulher nessa época não era muito socialmente percebida, então na guerra vai existir uma grande, vamos dizer assim, propaganda, né, para que ela pudesse ser reconhecida como importante nessa guerra. Ou como uma pessoa muito sensível ao ver os soldados indo para a guerra, e ela é quem toma conta da família, é importante porque vai tomar conta dos filhos, ela é quem vai ficar com a responsabilidade da casa. Ou, por outro lado, aquela mulher que foi para a guerra também, vestiu a roupa, e mesmo de uma maneira sensual, como a foto mostra, ela está fardada para lutar. E aqui a gente tem outros cartazes. A gente sabe que se usava muitos cartazes para fazer propaganda nessa época, para dizer como a guerra era boa, como a guerra, como estava se conquistando. Então, era uma propaganda enganosa, enquanto os soldados estavam morrendo na frente de batalha, mas as pessoas, as famílias, precisavam de um retorno para saber como é que está meu filho, como é que estão as coisas. Então, o cartaz passou a se tornar o meio de comunicação mais rápido para mostrar o apelo erótico e a idealização, né? Porque a gente vê aqui a enfermeira seminua, né? Para a época, porque se vestiam umas roupas mais fechadas, enquanto uma mulher branca indefesa, aqui vítima da brutalidade alemã. Esse animal aqui estaria representando a Alemanha. Outras mulheres se destacaram e foram consideradas, entraram na história como importantes na guerra. No leste europeu, houve mulheres combatentes. A romena Ekaterina, ela começou como enfermeira e tornou-se soldado. Morreu em combate. Já a sérvia Milunka, ela lutou disfarçada de homem. Permaneceu combatendo, mesmo depois de descoberta. E lutou 2 guerras balcânicas e na Primeira Guerra Mundial. Ela foi ferida 9 vezes, é a militar mais condecorada da história. A gente aqui tem uma foto do único grupo feminino regular, combatentes, que foi o Batalhão da Morte Russo, criado pouco antes da saída do país da guerra. E das 2.000 candidatas que entraram na guerra, restaram apenas 300 combatentes. Aqui também tem a foto de Maria Leontievna, que combateu desde 1914, com permissão do próprio Czar. Ele participou da criação do Batalhão da Morte, e com a Revolução ela foi presa pelos bolcheviques, libertada mais tarde. Ela retorna para lutar ao lado dos brancos, mas depois ela foi capturada e terminou sendo executada como inimiga do povo. Realmente, essa guerra ela foi mundial, porque a Grã-Bretanha ela contou com as tropas de suas colônias, como a Áustria, a Índia, Canadá e África do Sul. E outras nações também se envolveram na guerra. O Império Turco-Otomano,
e a Bulgária juntaram-se à Tríplice Aliança, enquanto Japão, Portugal, Romênia, Grécia, Brasil e Argentina colocaram-se ao lado da Tríplice Entente. A saída da Rússia da guerra está relacionada à Revolução Socialista de 1917. O novo governo alegou que a guerra era imperialista e que o país tinha muitos problemas internos para resolver. Aí os socialistas, eles estavam se movimentando para conquistar o poder. Socialistas e anarquistas colocaram-se contra a guerra e defendiam a união dos operários de todo o mundo. Já os social-democratas alemães, que é uma corrente que vai aparecer, corrente socialista não revolucionária, estes apoiaram a guerra para não serem acusados de traidores da nação. Aí ficou aquela disputa entre os que eram a favor da guerra e os que eram contra a guerra. No Tratado de Brest-Litovsk, ficou firmado pelo governo bolchevique da Rússia e a Tríplice Aliança, em 3 de março de 1918, que ignorava os aliados França e Grã-Bretanha. A Rússia, que contabilizava já 4 milhões de mortos, saía da guerra e aceitava as condições humilhantes. Que condições eram essas? Abria mão da Finlândia, da Estônia, da Letônia, da Lituânia, da Polônia, Bielorrússia e Ucrânia, e outros territórios que continham 1/3 da população da Rússia, metade de sua indústria e 9/10 de suas minas de carvão. Então, para sair da guerra, tinha que fazer esse acordo. E a guerra ficou, então, dividida, né, para os que apoiavam e aqueles que achavam que deveria acabar. Era uma guerra de homens ricos que mandava os pobres lutar. Como a gente está vendo aqui nos cartazes, né? O homem era quem ia para a guerra, ele era quem lutava, mas que quem se beneficiava eram os ricos. E a propaganda da antiguerra mostrava o soldado perguntando por que estamos fazendo isso, né? Por que nós estamos morrendo por isso? Por que tanta gente morrendo? Então, na Alemanha do pós-guerra, os socialistas serão acusados de traição por sua posição anti-guerra. E os social-democratas acabam recebendo a mesma acusação. Novas propagandas socialistas inglesas aparecem contra a guerra e outra norte-americana, onde se fazia o apelo de uma mãe pela paz, onde ela diz assim: não criei meu filho para ser um soldado. E havia também os pacifistas cristãos e outros grupos anti-guerra. E aqui uma propaganda australiana pedindo que a população vote não, né? Vote não no referendo de alistamento militar, porque eles queriam alistar mais pessoas para a guerra e aí tinham que fazer uma votação para isso e havia esse apelo na propaganda que ninguém votasse. Agora vamos falar do fim da guerra. A Alemanha, ela avançou sobre a França antes da chegada dos norte-americanos, mas foram novamente detidos na Segunda Batalha do Marne e forçados a recuar. E a partir desse recuo alemão, os países da Entente foram impondo sucessivas derrotas aos seus inimigos. A Alemanha ainda resistia quando foi sacudida por uma rebelião interna, que forçou Guilherme II a abdicar em 9 de novembro de 1918. Aí a gente vai entrar agora numa coisa interessante que ocorreu na época, que era o conteúdo de uma mensagem enviada ao Congresso americano em 1918, sintetizando o programa de paz, que eram os 14 pontos de
do presidente Wilson. Então, quais eram esses 14 pontos? A abolição da diplomacia secreta, a liberdade dos mares, a eliminação das barreiras econômicas entre as nações, a redução dos armamentos nacionais, a redefinição da política colonialista, levando em consideração o interesse dos povos colonizados, a retirada dos exércitos de ocupação da Rússia, a restauração da independência da Bélgica, a restituição da Alsácia-Lorena à França, a reformulação das fronteiras italianas, o reconhecimento do direito de autonomia dos povos da Áustria-Hungria, né? Esse presidente, ele foi o 28º presidente americano, ele é um democrata, e ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1919 pela sua ação na guerra, né? O que ajudou as pessoas a pensarem nessa reivindicação dele. E continuando, a restauração da Romênia, da Sérvia e de Montenegro, e direito de acesso ao mar para a Sérvia, o reconhecimento do direito de autonomia do povo da Turquia e a abertura permanente dos estreitos que ligam o Mar Negro ao Mediterrâneo, a independência da Polônia e direito de acesso ao mar, a criação da Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Então, esses 14 pontos, né, a Entente usou em sua propaganda de final de guerra, com milhares de folhetos foram distribuídos e lançados sobre a Alemanha, e não estavam sendo levados a sério nem pela Grã-Bretanha, nem pela França. Tanto a Grã-Bretanha como a França não consideraram, né? E outros aliados. Mas, no entanto, o conteúdo desses 14 pontos teve peso considerável na rendição alemã. Para a amargura do democrata Wilson, o Congresso americano, dominado pelos republicanos, se recusava a assinar o Tratado da Liga das Nações. Aqui a gente está vendo o tio Sam, né, que representa os Estados Unidos, bem confortável, assim, como quem diz assim, eu não vou assinar, eu não quero que a guerra acabe, né? Mas a Alemanha tornou-se uma república sobre o risco da guerra civil, porque enquanto estava ocorrendo a guerra, alguns revolucionários alemães lutaram contra a monarquia e criaram a república. Então, 2 dias depois, a Alemanha assinou o armistício. E a rendição alemã e a assinatura do Tratado dos 14 pontos para a paz não selaram definitivamente as questões abertas com a guerra. Algumas potências ainda buscavam um tratamento mais rigoroso às nações derrotadas na guerra, principalmente a Alemanha. Aí houve um chamado tratado que foi feito na cidade de Versalhes, por isso que ficou chamado de Tratado de Versalhes. Em 28 de junho de 1919, as nações vencedoras do conflito reuniram-se no Palácio de Versalhes para novas negociações de paz. O Palácio de Versalhes estabelecia que a Alemanha era obrigada a restituir a Alsácia e a Lorena à França, a ceder as minas de carvão do Sarre à França por um prazo de 15 anos, a ceder suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica, entre outras coisas. E aqui a gente tem uma charge que mostra onde os norte-americanos satiriza a política externa de seus aliados. Eles estariam lançando as sementes da nova guerra, porque na medida que eles começaram a assinar o armistício de paz, mas ao mesmo tempo o rancor de terem perdido alimentava-se para uma nova guerra. Mas o Tratado de Versalhes foi quem realmente definiu o fim da guerra.
Nesse tratado, estabelecia que a Alemanha era obrigada a restituir a Alsácia e a Lorena à França, né? Aquilo que eu já tinha falado, e a pagar aos vencedores o título de indenização, a fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares. O que levou mesmo a essas negociações, aí as pessoas que estavam negociando na frente do Palácio de Versalhes estabelecia que a Alemanha era a principal responsável pela guerra. Por isso que ela foi obrigada a reduzir o seu poderio bélico. Bélico é de guerra, ficando proibida de possuir força aérea, de fabricar armas e de ter um exército superior a 100 mil homens. E o serviço militar também foi abolido. Para os alemães, o Tratado de Versalhes representou tanto uma traição quanto uma humilhação. Resultado: eles ficaram com rancor da guerra e com o desejo de revanche. Outros tratados vieram, né? Outros tratados foram feitos, mas o mais importante foi o de Versalhes. A Europa antes e depois da guerra mudou o mapa porque muitos territórios passaram a pertencer a outros lugares, e o saldo da guerra foi o declínio da Europa, que foi duramente atingida pelo conflito, a ascensão dos Estados Unidos, que a partir de então se confirma como uma das grandes potências, intensificação dos problemas que contribuíram para a Revolução Socialista na Rússia, que é o próximo assunto que nós vamos ver, os 11 bilhões de mortos, destes, 8 milhões eram combatentes, e o fim dos impérios russo, austro-húngaro, alemão e otomano. O surgimento de novos estados, do desmembramento do Império Austro-Húngaro, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, e o nome oficial da Grande Sérvia, criado em 1931. E do desmembramento do Império Russo, né? A União Soviética, a Finlândia, a Polônia, a Lituânia, Letônia e a Estônia. E a crise econômica generalizada com especial gravidade na União Soviética, Itália e Alemanha. Aí é um monumento de Paul Landowski, honra aos mortos da Segunda Batalha de Marne, que garantiu a ofensiva final da Entente. Aí fizeram um monumento para agradecer as pessoas que participaram da guerra. Outro saldo da guerra também foi o enfraquecimento das democracias liberais e derrubada de várias monarquias. Também houve o surgimento de regimes totalitários, tanto de esquerda, como o comunismo, como de direita, o fascismo. E a criação da Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, um dos poucos itens dos 14 pontos que foram aproveitados. E a existência de minorias étnicas com tendências separatistas em vários países da América Central e Oriental, criando graves focos de tensão. Pronto, nós encerramos aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês, tá certo? E espero que vocês tenham entendido. Mas vocês podem ficar ouvindo. Vejam que no livro de vocês, no primeiro capítulo, tem esse assunto bem explicadinho, tá certo? E vou passar uma atividade para que vocês possam memorizar melhor. Tchau!